34 trilhões de dólares. Esse foi o valor movimentado pelas stablecoins no ano de 2025. Você sabia que o Brasil hoje é o 5º país que mais movimenta criptomoedas e moedas digitais? E 90% desse grande volume de moedas digitais hoje são feitos pelas stablecoins. Para onde vai todo esse volume? Quais empresas e negócios e pessoas estão se beneficiando deste novo e incrível e atualmente muito regulado mercado? Fica nesse vídeo para saber mais sobre esse mercado e como você pode se beneficiar dele. Eu sou Eduardo Galvão, especialista em tecnologias emergentes e crescimento de negócios, o chamado Growth Business. E estou aqui para te explicar um pouquinho melhor como essa nova infraestrutura financeira empoderada pela blockchain, pelas stablecoins e outras tecnologias, pode te ajudar a surfar essa nova onda financeira. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo sobre a nova economia digital. O que é stablecoin e o que não é stablecoin? Primeiro eu vou começar te explicando o que são as stablecoins. As stablecoins, elas são uma classe de moedas digitais cunhadas na blockchain, na qual representa-se um para um com uma moeda fiduciária, como o dólar, euro ou real. Essas stablecoins, elas possuem reserva de valor pareado com a moeda tradicional. Então hoje, as stablecoins mais fortes são pareadas no dólar. Por isso, os Estados Unidos está tão animado com a evolução desse mercado, porque essas moedas são lastreadas no Tesouro norte-americano. As empresas mais famosas que emitem essas moedas digitais são a Tether e a Circle. A Tether hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ela é a empresa de capital fechada mais valiosa do mundo. Hoje a Tether ela vale mais do que a própria OpenAI. Essas empresas emitem essas moedas para que o mercado possa se beneficiar em meios de pagamento. Então elas funcionam como moedas que valem o que elas dizem que valem por um cálculo algoritmo e por reservas reais de valores auditados pelo governo, principalmente dos Estados Unidos, mas também em outros países, né? Hoje todos os países possuem entes reguladores desse tipo de ativo, das moedas digitais. Então, esses ativos digitais eles nasceram para deixar a economia mais globalizada e para permitir que mais negócios aconteçam de maneira mais ágil, regulada e também que novos negócios possam surgir e mais lucro possa ser gerado para os originadores de pagamentos e recebedores de pagamentos. Então, hoje, para uma remessa de dinheiro, seja no comércio exterior, no turismo, na indústria de trade, no câmbio, em qualquer tipo de remessas internacionais de valores, é feito através do sistema tradicional, onde muitos bancos fazem remessas entre si através do sistema SWIFT. Então, hoje, para o dinheiro chegar de uma ponta a outra, ele chega a passar por 3, 5, até 10 intermediários e ele chega a demorar 48, 72, até 5 a 7 dias, dependendo do país de destino desse valor. Então as stablecoins se encaixam muito bem, porque a tecnologia blockchain ela consegue dar segurança entre as partes. Então as duas partes que estão negociando estão resguardadas que aquele valor existe. Por vezes também existe a tecnologia para você rastrear documentos, que se chama tokenização, mas isso fica para tema de outro vídeo. Então as stablecoins e a blockchain, você consegue setar transações e fazer movimentação de valores num ciclo de on-ramp e off-ramp. O que seria on-ramp e off-ramp? O ciclo de on-ramp é quando você pega o dinheiro fiduciário e transforma aquele dinheiro em um criptoativo, no caso em uma stablecoin. Então eu pego o meu real, faço um Pix, pego o meu real em Pix na minha plataforma de escolha, na minha exchange de escolha e transformo aquele dinheiro fiduciário em uma stablecoin, como uma USDT da Tether, como uma USDC da Circle. Então esse dinheiro que estava ora em reais, ora em Pix na minha conta, eu passei em Pix para a exchange da minha preferência e transformei esse dinheiro em uma stablecoin. Esse processo se chama on-ramp. O processo de off-ramp é justamente o contrário. É você transformar a stablecoin em uma moeda fiduciária. E aí onde tem um pouquinho de vantagens também. Porque você pode transformar aquele Tether ou aquele Circle em ienes, por exemplo, ou em pesos mexicanos, pesos argentinos, dólar canadense, dólar singapurenho, na moeda de sua preferência. Então isso, pessoal, essa tecnologia lastreada pela blockchain e pelas stablecoins e pelo processo de on e off ramp que essa tecnologia permite, é uma alternativa ao sistema de pagamentos tradicional, hoje embasado em SWIFT,
e hoje embasado no sistema bancário tradicional entre os países. Então os bancos, por exemplo, brasileiros, como Bradesco, Nubank, Itaú, Santander, bancos tradicionais, têm representantes em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na qual eles fazem a remessa de pagamento e vão fazendo a transação SWIFT até o dinheiro chegar no banco do país de destino. As stablecoins e os neobanks, eles vêm permitindo com que você consiga fazer esse envio e esse recebimento de maneira muito mais rápida, já que a blockchain ela seta isso em tempo recorde, ou seja, frações de segundos, minutos. Se você tem conferências humanas, compliance, então você precisa estar 100% conectado com compliance, dentro das normas e regulações, políticas anti-lavagem de dinheiro. Tudo isso tem que ser feito dentro de uma estrutura de transação blockchain e stablecoin para que toda a segurança para as duas partes, para a parte enviando para o exterior e a parte no exterior recebendo esse valor e vice-versa. Então eu gosto de dizer, pessoal, que a parte tecnológica, que eu chamo de, entre aspas, rebimboca da parafuseta, ou seja, aquela parte que eu não preciso entrar em ricos detalhes, como esses algoritmos funcionam, como a própria blockchain funciona. A gente pode abstrair um pouco a parte tecnológica e simplificar a explicação. Então o mercado condicionou chamar a transação em blockchain de valores globais de cross-border. Então hoje o sistema cross-border ele é uma alternativa ao sistema de pagamentos internacionais tradicional. Então de um lado você tem SWIFT com intermediários e do outro lado você tem um neobank que consegue fazer essa transação de um lugar para o outro, utilizando a tecnologia, blockchain e stablecoins. Por que agora é diferente? Bom, o primeiro passo é a clareza regulatória. Os Estados Unidos vêm puxando esse movimento mundialmente desde esse último governo Trump, 47º presidente dos Estados Unidos, atualmente em curso. Ele vem aprovando diversas leis e as leis vêm separando o joio do trigo. Então, por muito tempo, o mercado interpretou as stablecoins da mesma maneira que interpreta qualquer criptomoeda, qualquer criptoativo e stablecoins estavam na mesma cesta. O que o governo americano está puxando e vários outros governos, o próprio governo brasileiro, está dando também mais clareza, Banco Central com CVM. Então, por muito tempo, o mercado colocou stablecoins na mesma categoria de outros criptomoedas e criptoativos. Então, qual a diferença de uma stablecoin para uma criptomoeda, né? Isso já foi explicado no início do vídeo, mas basicamente a criptomoeda ela tem uma utilidade específica. Hoje, a maior das criptomoedas, a mãe do mercado, é o Bitcoin. Bitcoin foi inventado em 2008 por uma figura desconhecida, que é Satoshi Nakamoto. Tem todo um apelo cultural de ser algo totalmente descentralizado. Nasceu para ser uma moeda da internet, a moeda oficial da internet, e hoje é uma classe de ativo que possui uma utilidade clara, que é a reserva de valor. O Bitcoin, pelo seu algoritmo, a sua utilidade específica, provê uma escassez programada. Então o Bitcoin ele vai existir apenas 21 milhões de Bitcoins. Então não tem Bitcoin para todas as pessoas, todos os governos. Então o Bitcoin ele é escasso, né? Então essa escassez programada do Bitcoin, esse algoritmo do Bitcoin, transformou ele com uma utilidade específica, de ser uma reserva de valor escassa e finita, prevista em algoritmo, com também muita segurança, né, pela descentralização. Essa descentralização do Bitcoin deu origem a novas moedas. A segunda moeda foi a Ethereum. A Ethereum já é uma moeda que utiliza da infraestrutura que o Bitcoin trouxe, que é a descentralização, para já cunhar uma nova tecnologia, que é a própria blockchain. Então a blockchain Ethereum foi a primeira blockchain. Então para que serve o token ETH ligado ao ecossistema Ethereum? Ele é um token de transações dentro do ecossistema. São taxas que você paga para tudo que você cunhar na blockchain Ethereum. Então, como a Ethereum, existem outros protocolos de blockchain que utilizam da mesma lógica de mineração descentralizada, de aplicações tecnológicas e que hoje também são a infraestrutura para a construção das stablecoins. Então hoje a stablecoin Tether, por exemplo, ela é construída sobre a blockchain Ethereum. Apesar de hoje os ecossistemas e protocolos de blockchain já possuem coligação entre si. As stablecoins também funcionam como essa coligação, já que elas rodam em múltiplas blockchains. Então uma moeda Tether ou uma moeda Circle e outras moedas stablecoins, mas citando as duas maiores, Circle e Tether, o USDT e o USDC,
elas rodam em múltiplas blockchains. Então você vai ter a moeda stablecoin Tether, a moeda stablecoin Circle, o SDC, o SDT rodando na Solana, na Ethereum e em outras blockchains que o mercado hoje já oferece. Então, o que isso apresenta na prática? A separação do que é infraestrutura tecnológica que possui um token, como o caso do Ethereum, da Solana, da Optimism, da Polygon, da Arbitrum e de outros protocolos do mercado, da Avalanche, dentre outros, para outras classes. Você tem vários tipos de criptomoedas. Você tem, por exemplo, criptomoedas de usabilidade, né? Daí você tem criptomoedas que servem para um propósito específico, tokens que servem para um propósito específico, seja engajamento, seja trocas. E hoje o que vem se cunhando muito forte é a questão da classe chamada stablecoins. Então essa classe chamada stablecoins é muito interessante porque ela tem um valor real, ela tem algo real que lastreia aquele valor, seja uma moeda fiduciária dólar, seja uma moeda fiduciária real, seja uma moeda fiduciária euro e outras moedas que estão surgindo, pesos mexicanos e outras moedas. E dentro de stablecoins você possui também duas possibilidades. Você aí já deve estar familiarizado com o Drex, por exemplo, que era o projeto que caiu no ano passado, mas que era o projeto que visava desenvolver uma moeda brasileira em protocolo blockchain, porém centralizada no governo. Essas moedas como o Drex, como também tem uma moeda sendo desenvolvida na China, por exemplo, em outros países, como o Canadá também tem um projeto, são chamadas CBDC, Central Bank Digital Currency. São moedas que pertencem a um governo. As stablecoins de emissão privada, como a Tether e a Circle, elas têm uma certa agilidade para se desenvolverem e mantêm, de certa forma, um pouco daquela essência lá de trás do tempo do Bitcoin, da Ethereum, de ser algo um pouco mais descentralizado. Porém, o mercado, os governos e os entes regulatórios vêm desenvolvendo o mercado no sentido regulatório da coisa. Então o que vem acontecendo é, o mercado vem possibilitando leis, possibilitando recursos para que essas empresas como Circle, Tether, no Brasil, a Venia, Transfero e outros players, Trace Finance, que vem desenvolvendo moedas lastreadas em real, também vem tendo clareza regulatória para se desenvolverem, sendo empresas privadas, mas que fornecem um supply de uma moeda digital que serve para transações mais rápidas, mais globais dentro da nova economia. Duas coisas que aconteceram recentemente nos Estados Unidos vêm dando uma perspectiva super importante e super positiva para o mercado de stablecoins a nível mundial, que foi dois atos na lei americana que trouxeram clareza regulatória, leis que possibilitam o crescimento exponencial das stablecoins, que é a Genius Act e a Clarity Act. Esses dois atos, proclamados pelo presidente Trump, trouxeram clareza regulatória para que a SEC e o Fed possam regular as stablecoins sem travar o crescimento desse mercado. Isso também é uma estratégia de governo do Trump, que desde o início do seu governo e também na sua trajetória empresarial, em suas empresas com seus filhos, também vem lançando empresas no mercado, como a World Liberty. E quem não lembra, né, da moeda meme Trump, lançada um dia antes dele assumir o trono. Quem também não lembra do DOGE, né, Department of Government Efficiency, desculpa o meu inglês, mas quem não lembra do Doge, liderado por Elon Musk? Doge, essa que é uma moeda meme, lá no início lançada, uma moeda de cachorrinho, na qual o supply dessa moeda passa de 15 bilhões de dólares, mas fica para outro vídeo. Mas é curioso como que o governo Trump vem utilizando as stablecoins e as criptomoedas como uma narrativa super eficiente e como uma estratégia de governo muito eficaz, por vezes incompreendida. Mas isso, fato é que em volume monetário e em desenvolvimento do mercado, isso vem sendo muito positivo. Hoje tudo me leva a crer que esse movimento regulatório acrescido de uma usabilidade real da tecnologia blockchain e stablecoins é o que vai realmente criar essa disrupção no mercado financeiro global. Um fato é, stablecoin não é mais uma moeda digital de uma startup ousada que está inovando no mercado. Stablecoin já prova em volumes, em métricas, em regulação que veio para ficar e de que é realmente a disrupção da infraestrutura financeira global. Os movimentos e os números já mostram isso. Mas comparado a todo o movimento SWIFT que é feito no mundo inteiro, entre nações, entre grandes empresas, é ainda só o início desse mercado. O que eu vejo na prática, uma análise prática do que a stablecoin traz para empresas da economia real
ou empresas digitais, sejam fintechs, SaaS, e-commerce, sejam empresas do mercado tradicional, como casas de câmbio, empresas de turismo, empresas de comércio exterior. Diversos segmentos ainda vão se beneficiar e muito desse novo mercado. São 3 camadas básicas. A primeira camada é a eficiência de capital. Então você tem custos menores para fazer essas transações, tanto por ter menos intermediários e otimização de impostos. Hoje, na legislação brasileira, por exemplo, não existe incisão de IOF em cima de transações de ativos digitais, que é o caso das stablecoins. A agilidade do pagamento e a confiabilidade desse pagamento. Ele chega com confiança e acordos criptografados entre as partes através da tecnologia de infraestrutura blockchain, e a transação dos valores no processo já explicado de on e off ramp. Esse dinheiro chega em questão de até 24 horas no destino final. E o terceiro, e não menos importante, é a possibilidade da sua empresa fazer a gestão da tesouraria dos recursos dentro da infraestrutura blockchain. Ou seja, você transforma parte do seu capital em dólar, por exemplo, ou em ativos e títulos tokenizados. Então é uma forma de empresas fazerem a gestão do seu patrimônio, a gestão da sua tesouraria com investimentos otimizados e inovadores, chamados investimentos tokenizados. Hoje existem opções de renda variável, como as ações que eu mencionei, americanas e também de outras bolsas mundiais, mas também investimentos de renda fixa, como aqui no Brasil alguns players como tokenizadoras e exchange já vem oferecendo a seu público. Existe um dado que eu acho muito interessante colocar, que é: o Brasil hoje é um dos maiores hubs do mundo na adoção de cripto e de stablecoins. Hoje o Brasil é o 5º maior país no uso de stablecoins mundiais. Por quê? O brasileiro está muito acostumado com produtos e a economia digital. O próprio Pix é uma inovação onde vários países vêm fazer benchmark, vêm estudar com os brasileiros como que a gente implementou o Pix, porque eles querem o nosso Pix. Então o Brasil ele já é um país muito avançado em quesitos de economia digital, e isso faz com que a adoção a novos produtos financeiros e serviços ligados a crédito e sistema monetário sejam muito interessantes para os brasileiros, que também gostam muito do mercado de criptomoedas, possuem uma adoção extremamente forte, uma comunidade extremamente engajada. Então muitas empresas asiáticas, empresas americanas, europeias, empresas do Oriente Médio vêm desenvolvendo o Brasil como um mercado-alvo, tanto para a adoção de moedas digitais, quanto para o desenvolvimento de produtos inovadores no sistema financeiro, como é o caso da tokenização. Então o Brasil hoje é um hub, um polo, pronto para explodir na cena mundial, no que tange essa nova economia financeira, da tokenização, das stablecoins, das criptomoedas. Com a vinda das empresas estrangeiras e com a exportação de investimentos, o Brasil realmente se posiciona como um hub global dentro desse cenário da nova economia digital. E quais são ainda os desafios para que esse mercado no Brasil possa ser exponencial, absurdamente grande? Não que ele já não seja, mas o que falta para ele ser ainda maior, para o Brasil crescer o seu PIB através dessa tecnologia? O que falta? Bom, eu vou listar 3 coisas que eu enxergo que faltam nesse mercado. A primeira delas é a própria tecnologia, principalmente no que tange a custódia dos ativos. Então, como você fazer a custódia, dar essa confiabilidade, que tipo de tecnologias e infraestruturas hoje já existem disponíveis mundialmente para que essa custódia, essa segurança aconteça. Então o desafio tecnológico de você ter boas plataformas prontas para rampar esse tipo de modelo de negócio é um ponto e é um fato. O segundo ponto é o próprio conhecimento das pessoas, das empresas que operam câmbio tradicionalmente, poderem se beneficiar dessa nova tecnologia. Então o próprio nível de consciência, nível de maturidade das pessoas referente a essas possibilidades e essas tecnologias também é uma barreira para a expansão do mercado. E a terceira, e não menos importante, é a própria regulação. O Brasil vem se destacando muito com as legislações para tokenização e para stablecoins. A nível mundial, a gente vem com boas regulações, apesar de ainda um pouco conservadora, um pouco restritiva. O Brasil tem de tudo para lançar boas regulações e sair na frente a nível mundial. Então, esses 3 pilares precisam andar juntos para que esse mercado se desenvolva. Então, novamente, a infraestrutura tecnológica e a custódia desses ativos, a informação e o acesso ao conhecimento de qualidade e a regulação, que precisa acompanhar as outras duas para que isso, junto, esse tripé, possa escalar nosso mercado. Sintetizando tudo que foi dito por aqui, pessoal, as stablecoins elas não são o futuro. As stablecoins estão acontecendo a nível mundial e também nacionalmente, aqui e agora. E como você aí pode se beneficiar de tudo isso? Primeiramente,
se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para estar dentro de todos os conteúdos que nós vamos soltar ao longo das semanas aqui no canal. O segundo é entrando no meu site, o link está aqui embaixo, e me seguindo nas outras redes sociais, lendo meus artigos já publicados e entendendo um pouco mais quais infraestruturas e quais soluções já estão aí disponíveis a um custo acessível para o seu negócio fazer pagamentos e recebimentos a nível mundial e se beneficiar desse novo mercado financeiro que se desenvolve, que está buscando empresas como a sua, empreendedores e executivos como você, que podem somar nessa nova era do mercado financeiro.